A nossa convidada de hoje tem na sua carreira Brecht, Gorky, Dürrenmatt e outros mestres da dramaturgia universal. Uma atriz essencialmente dramática, participou de experiências inovadoras nos palcos brasileiros. Sempre em busca de um teatro não convencional. Ela é Esther Góes. Esther, seja muito bem-vinda ao Persona. Muito obrigado pela sua presença. Sou eu que agradeço e é real esse agradecimento. Estou muito emocionada de estar aqui. Está me pegando muito essa possibilidade de fazer esse percurso com vocês. Muito obrigada. Esther, como era comum na época da sua infância, as famílias não gostavam que os filhos se envolvessem com teatro, cinema, música, artes de uma forma geral, né? A sua família também tinha esse pensamento? Tinha. Hoje em dia dou mais razão para eles do que dava então. E eu estou falando isso muito honestamente, porque quando meus pais ficaram muito nervosos, eles tinham vários motivos que eram lá da época, etc., preocupações morais, etc., era muito comum. Mas também tinham preocupações do que você vai viver, né? Uhum. E eu menosprezava completamente, imagina, dava risada desse tipo de argumento. Hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo, bom, de verdade, as preocupações eram absolutamente justas, né? Porque a gente sempre imagina que vai ser tudo flores. Nós moramos num país que, para o artista, ele realmente é uma caixa de surpresas, né? Há coisas maravilhosas, mas não há segurança realmente. Então, essa insegurança me levou a refletir de que o que eu achava que era uma antipatia e até um preconceito demais, era também cuidado, né? Tinha muito cuidado. As pessoas cuidavam muito do que ia acontecer com os filhos. Então, foi difícil, eu tive que quebrar muitas barreiras. Mais tarde, imagino então que, meio a contragosto dos teus pais, você se envolve com o teatro no Colégio de Aplicação da USP. Como foi esse tempo do colégio, dos professores, né, do teatro se iniciando aí na sua vida? Pois é, então é que eu acho que quando você tem a ver com alguma coisa, a coisa te acontece. Uhum. E quando eu fui fazer o curso clássico, né, no Colégio de Aplicação, eu não estava pensando em teatro nenhum. Eu tinha feito teatro antes, no ginásio e tal, bastante, já como uma coisa que acontecia naturalmente. Mas não tinha projeto nenhum de nada. E quando eu entrei lá, repentinamente eu fiquei envolvida. E do nada apareceu um grupo de teatro e quando eu vi, eu estava envolvida até aqui no grupo de teatro, e quando eu vi, nós estávamos nos apresentando no Teatro de Arena, né, e fazendo um Martins Pena, e dali para frente eles nos convidaram para fazer teatro infantil lá, e nós viramos o teatro infantil, e daí para frente eu nunca mais parei. Isso quase que aconteceu assim, de um salto, e aí aquilo tudo, as outras coisas que eu planejava se tornaram secundárias e eu não podia mais prescindir daquilo. Então, eu não sei como é que acontece. Acontece porque tem que acontecer, porque estava na sua linha, né, do destino, e rola, e foi assim. E o teatro impregna, né? Ele já entra e já fica na gente, né? Agora, parece que nessa época do colégio, você tinha um grande interesse por literatura também, né? A minha coisa com a arte, ela vem da literatura. Meu pai era um louco pela literatura, né? Eu me lembro sempre do meu pai assim, aquele livro, sempre assim, né? Tira óculos, põe óculos, tira óculos, e ficava... Né? Então, eu olhava sempre para aquilo e eu tinha uma afinidade muito grande com esse universo do livro. Na verdade,
eu sou uma pessoa muito recolhida, embora talvez não pareça, ou talvez pareça, eu não sei o que parece, mas eu tenho essa coisa comigo, sabe? E o livro me responde muito sempre, adoro. Então, eu fui uma leitora desde de criança fanática, sempre lendo, já li antes de saber ler, já fingia que lia, e li muito a vida inteira. E eu acho que o que me traz para o teatro é a literatura, né? Tanto que até hoje é a obra literária e a obra dramatúrgica que é o meu ponto, né? Eu entro no livro e aquilo é que me move, né? Então, eu acho que é uma forma maravilhosa de viver e de suportar as coisas, né? E de transformá-las em algo muito bom, é a literatura. E você se casou bem cedo, né? Se não me engano, aos 19 anos de idade. Que era uma forma também de poder fazer teatro mais cedo. Tanto que você se inscreveu na Escola de Arte Dramática ao mesmo tempo. Exatamente. Como é que foi isso, Esther? Eu me casei, me inscrevi e comecei a cursar tudo no mesmo momento. Mas vamos ver uns depoimentos que a gente tem aqui de duas pessoas desse teu início de teatro. Nossa Olha só. Senhora, Mãe de Deus. Querida Esther não. Querida Rosa, aqui quem fala é seu Zé do Burro, amigo de Nicolau, tá lembrada não? Me disseram que você fugiu com o Bonitão, é verdade? Não acreditei não, porque depois eu te encontrei no Irmão das Almas, te encontrei de caolha fazendo bruxa. Eu tô aqui para te dar um beijo, né? E dizer o quanto eu admiro o teu trabalho, o quanto eu admirei esses anos todos, o quanto eu vibrei com as suas conquistas, com as coisas que você fez, e te acompanhei a vida toda. E te agradeço por tudo que você fez pela arte, pelo teatro, pela cultura brasileira. Tá? Então, um grande beijo para você, saudoso, e muito feliz de estar aqui podendo te fazer essa homenagem. Minha querida amiga, qual é o segredo do seu talento? Você, que era queridinha do Sábado Magaldi e do professor Paulo Mendonça, qual é o seu segredo? Talentosa. Beijo. Ah, que lindos. Olha, o Tony estava comigo no Irmão das Almas, que é a peça do Martins Pena, que a gente fez, e estava na Bruxinha, que era boa também. E a gente era colega no colégio de aplicação. Ele estava num ano diferente do meu. Ele era lindo, desculpa, eu era. Mas é que ele era realmente, sim, uma coisa cinematográfica. O Tony era apaixonadíssima por ele. Teve até uma certa paixão mesmo por ele. E depois ficamos muito tempo sem nos ver, mas participamos muito daquele grupo de teatro e foi maravilhoso. Gostei muito de vê-lo. Gostei muito, viu, Tony? Gostei muito de ver você aí. Obrigada, obrigada. E pelo depoimento. E o Ney também foi meu colega de escola, né? Na minha classe. Estava na minha classe, o Ney Latorraca. É muito gostoso tê-lo como colega, porque é sempre muito engraçado, né? Todo dia a gente se diverte muito com ele. E depois fomos juntos para o Ré. Agora, o seu espetáculo de formatura lá na EAD foi dirigido por alguém que seria muito importante na sua carreira, né? Nós fizemos um quadro sobre essa pessoa. O diretor, dramaturgo e produtor teatral Adhemar Guerra nasceu em Sorocaba em 1933 e estudava direito em Campinas quando acabou se envolvendo com o teatro amador. Pouco depois, já em São Paulo, ele revelaria sua excepcional habilidade na direção de grandes elencos e sua capacidade de imprimir ares de contemporaneidade, mesmo para textos teatrais de outras épocas. Dons que o transformaram em um dos mais reverenciados profissionais do teatro brasileiro. Espetáculos como Mahasad, Oh, Que Delícia de Guerra, ou o icônico musical Hair,
conquistaram as graças do público e da crítica. Aqui na TV Cultura, ele dirigiu cerca de 30 trabalhos nos anos 70 e nos presenteou com performances de grandes atores. Dentre eles, Esther Góes, então ainda uma jovem estudante da Escola de Arte Dramática, que teve o privilégio de trabalhar e aprender com esse grande mestre dos nossos palcos e das nossas telas. Quais são as grandes lembranças que você tem do Adhemar, principalmente nessa fase inicial? Então, houve um espetáculo chamado América Urrá, que era um espetáculo ainda de vanguarda, de experimentação Na EAD, isso? na EAD. Então, esse espetáculo estávamos todos nós, né? Estava o Ney, estava a Jandira Martini, estava, enfim, a Cléo Ventura, tudo estava entre duas turmas, ele fez todo o elenco. E foi ali que eu conheci o Adhemar e a gente teve uma afinidade muito grande, que eu até não percebia muito, porque eu tinha uma certa timidez e tal, mas a gente foi se aproximando aos poucos. E naquela época, embora eu não soubesse, frequentavam ainda os espetáculos da EAD, a Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti, que iam juntas com seus lencinhos e tudo mais, assistir. Né? Então, era lá na Pinacoteca do Estado, né? E aquele lugar maravilhoso, onde a gente pegava um pouco de sarna, às vezes, porque ia que ia, né? Ia do jeito que fosse. Mas tinha um teatrinho lá poderoso, uma gracinha de teatro, e a gente experimentava tudo lá, fizemos lá. E depois ele me convidou para fazer o Hair, e eu fiquei absolutamente enlouquecida com aquilo. Mas aí, o Adhemar respeitava tanto o processo da escola, que ele preferiu não pegar os alunos ainda, porque a gente tinha que terminar o ano, e o Hair estreou antes. Que, aliás, era uma exigência do doutor Alfredo, né? Que Exato, os alunos não se envolvessem com teatro profissional enquanto estivessem na escola. Né? Era totalmente, e estava certo, né? E ele, então, aguardou e conforme a gente ia saindo da escola, a gente ia entrando. O Richelli também estava nesse espetáculo. E, então, íamos entrando. Foi uma experiência muito interessante com Marica Gidali, Paulo Herculano, né? Maestro Paulo Herculano, e profissionais de primeira categoria, devemos muito a eles, né? Muito mesmo. E aí essa coisa com a Adhemar e a Marica foi ficando, e com o Paulo Herculano ficou muito forte mesmo, e muitas coisas a gente fez na sequência, né? Vamos falar mais sobre teatro no próximo bloco? Vamos. O Persona volta já com Esther Góes. Estamos de volta hoje com Esther Góes. Esther, você também trabalhou no Teatro Oficina em montagens históricas. Como é que você foi parar lá? Então, a Oficina para mim era um mito muito grande, porque eu sempre pensava, eu imaginava que era um lugar onde mais se pensava o teatro, onde mais se refletia sobre o teatro. Estava fazendo o Hair e eu precisava parar, então na época que eu parei, e o Fernando Peixoto me convidou para fazer Dom Juan? Dom Juan. E eu fiz era uma remontagem e que ele precisava fazer, e eu fiz. E aí me chamaram para conversar. Aí eu cheguei, eles estavam todos assim numa mesa, assim, ninguém falava nada. Estavam todos viajando. Era a época da saída do Living. E estavam todos em processo de viagem. Todo mundo ficava olhando no olho do outro, um tempo enorme, tinha umas coisas, né? Tudo cabalístico, aquela coisa toda que estava. E eu, muito sem gracésima, assim, sem saber como era, o que era para fazer, né? Me sentia observada, assim, como uma coisa que estava ali. E, afinal de contas, o que eles estavam vivendo uma crise muito própria na oficina, que era a crise pós-living, né?
e estavam preparando um grande renascimento. E esse renascimento, que depois chamou-se o Saldo para o Salto, e era a remontagem de espetáculos importantes que iriam pelo Brasil, enquanto se criava o chamado Novo. Na verdade, eu gostava e queria mesmo era fazer as peças que eles achavam, eu queria aquelas. Entrei nesse propósito fazendo a Tânia, né, a Tatiana, e que era Vassilievich, que era um personagem muito extenso, maravilhoso, né, de fazer. Ainda não estava nem preparada para fazer aquilo tudo. Depois fizemos o Rei da Vela, e aí foi realmente maravilhoso. Quando eu vi o Renato fazendo o Rei da Vela, eu fiquei espantada com o nível de transmutação que ele conseguia. Essa coisa de transmutar-se, né, que eu via acontecer ali, foi de um grande impacto para mim, do que um ator podia fazer consigo mesmo, né? E aí fazia a Heloísa de Lesbos, que foi também para mim uma porta aberta para muitas coisas, né? Para todo o modernismo, para Oswald e para todas as outras coisas, Pagu, Tarsila e tudo mais, né? Que eu vim a desenvolver depois. E o Galileu, que abriu a porta mesmo do Brecht, né? Que todos esses autores permaneceram em mim praticamente para o resto da vida. E fizemos aquela viagem maluca pelo Brasil, né? Aquela loucura toda que a gente fez. Agora, houve um certo momento que você e o Renato Borg resolveram sair da oficina. Eu queria saber se houve um motivo específico para essa saída e o que vocês fizeram? Vocês saíram para fazer o quê? Bom, para mim, foi... eu tinha acabado de... O Ariel nasceu e eles iam fazer As Três Irmãs do Tchekhov, que fizeram. E eu estava amamentando e eu não tinha condição de segurar a barra de ensaios muito prolongados. Então, e eu também porque eu já tinha toda uma diferença mesmo, uma divergência de processo, né? Que eu não estava acreditando mais, eu não estava me inserindo no processo de trabalho, de criação, né? E também sentia que era um lugar, eu não gosto de dizer essas coisas, mas era um lugar muito autoritário. E eu não me sentia bem, né? Logo um tempo depois, o Renato saiu por divergências dele, né, pessoais dele. Então... E aí vocês tinham a própria companhia de vocês, né? O Teatro Vivo. Exatamente. E montam a peça O que Mantém um Homem Vivo. Você vê, né? que a peça, que o Teatro Vivo nasce em oposição ao Teatro Morto, né? De que tanto se falava já na oficina e que estava pesando muito sobre nós, né? Então, a gente estabeleceu um recomeço esperançoso, muito esperançoso, na verdade, mas a gente não tinha, como eu já dei esse depoimento até publicamente, não tínhamos realmente absolutamente nada, né? A gente não tinha dinheiro algum, a gente tinha um filho, nada mais do que um filho, né? A gente morava numa casinha de uma vila muito pequenininha, que era o meu sogro que pagava naquele momento, e começamos do começo do começo. Nós temos mais um depoimento para você, Esther. Olha lá. Certo. Olá, Persona em Foco. Hoje vocês estão aí no estúdio com a grande atriz Esther Góes. Uma atriz realmente fascinante, uma mulher muito inteligente, muito bonita, um carisma absurdo, uma voz inesquecível. Eu trabalhei com a Esther em Marragone, eu era apenas um técnico. Foi um espetáculo muito importante, muito impactante no Teatro Paulista, naquele momento. Marragone, na verdade, foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo musical. Então, isso ficou marcado para mim para sempre. E Esther, como sempre, estava divina. Depois, fizemos um roteiro sobre a obra e a vida da Virginia Woolf. Não tenha medo de Virginia Woolf. Esther conseguiu desenhar um personagem
delicado, forte, permeando a loucura da Virgínia com muita sutileza e extremamente forte. Foi muito prazeroso e muito marcante para a minha trajetória. Aliás, Esther sempre se dedicou muito ao teatro de uma forma muito visceral, de uma forma inteligente, e sempre desenhou personagens com muita sutileza. Isso é uma característica dela. Esther, parabéns. Você merece todas as reverências, porque o seu talento, a sua dedicação ao teatro, a sua força, a sua delicadeza, merecem sempre serem reverenciadas. Um beijo enorme. Adoro ele, Elias, né? Que graça. Foi exatamente no momento em que terminou o Teatro Vivo e que eu comecei uma trajetória solo, né? E eu e o Renato nos separamos e eu comecei um trabalho sozinha, e a primeira coisa que eu fiz foi esse trabalho sobre Virginia Woolf, que começa aí, eu acho, um caminho real meu com o teatro, porque a partir daí a autoria começa a ser profundamente importante. E é aí que a literatura, de que eu falei agora há pouco, se junta com a cena e tudo isso passou a fazer parte mesmo de como eu conduzi o resto da minha carreira, sabe? O resto dos meus trabalhos no teatro, né? Não na televisão, não no cinema, porque isso me escapava totalmente. A televisão sempre foi para mim um parque de diversões maravilhoso, porque você só vai, faz e te paga, muito bom. Né? Diferente do teatro. Muito. O cinema sempre é um outro lugar muito sagrado o cinema, mas é um outro lugar. E sempre é dos outros, mas eu entro lá assim, sempre como se entra numa catedral e fico lá fascinada. Mas o teatro é a casa da gente, né? E o que me interessava sempre no teatro, e que já na época da oficina, eu tinha ido procurar na oficina e não tinha conseguido encontrar para mim, né? Tanto que essa é a minha frustração, porque eu pensei que era ali que eu ia encontrar, e eu comecei a fazer sozinha, que era mesmo essa coisa da obra, de ir fundo na obra dramatúrgica ou literária. E Virginia Woolf foi uma coisa de uma identificação muito forte com ela, e de uma admiração profunda, e que essa mulher que enfrentou na sua própria vida a loucura no momento em que ela não tinha ajuda nenhuma para enfrentar, porque não existia nada de remédio, nem de... Então, ela tinha momentos, às vezes meses de loucura, e depois espaços de lucidez muito grande, tinha que viver fora da cidade para não acelerar demais, e construiu uma obra gigantesca e extraordinária a partir disso, né? Aquele livro, Mrs. Dalloway, dela, para mim, é um absurdo aquele livro. Eu convidei o Elias para dirigir, e ele foi coautor do roteiro também, nós terminamos juntos. Eu vivi Virginia Woolf, acho que uns 5 anos, indo e voltando, até o momento em que eu disse, chega porque está próxima demais. Temos que parar com isso, entendeu? Você falou do parque de diversões, que a televisão é um parque de diversões para você, né? Você fez seu primeiro trabalho, foi na Tupi, a volta de Beto Rockefeller. Foi. Né? TV Tupi. Como foi essa mudança de ambiente? Como é que foi encarar uma câmera pela primeira vez? Como é que foi isso? Olha, naquela época a gente tinha muito preconceito com televisão. A gente achava que a televisão era uma coisa reles e tal. E a gente, inclusive, comparava muito o texto do teatro com o texto da televisão e achava que era bobajada que a gente tinha que dizer lá e tudo mais, né? Mas era interessante fazer e tudo. Depois, mais tarde, eu descobri que eu tinha caminhos para pegar um personagem de televisão e transformar e torná-lo uma coisa importante, entendeu? Porque era uma outra forma de comunicação.
Mas as primeiras coisas que eu fiz, depois eu fiz o Te Contei, eu fiz o Elas por Elas, né, na TV Globo, que era uma novela que eu adorei fazer. Aí eu já comecei a gostar muito. Eu já tinha feito também o Espantalho, né, que foi a minha primeira novela mesmo, foi o Espantalho. Agora, você fez muita coisa aqui na TV Cultura, né? Trabalhos com o Ademar Guerra, o Antunes, o Abujanra, nos anos 70 e 80. Sim. Seu primeiro trabalho foi com direção do Antunes, né? A Escada, em 75. Sim, foi lindo. Como é que foi essa experiência? Muito bonito, foi muito bonito. Mas aqui na TV Cultura teve um momento maravilhoso, que foi dos teleromances, né? E antes disso havia o teleteatro. Verdade. E o teleteatro era uma coisa magna, nós amávamos fazer, amávamos, porque você vinha e tinha grandes diretores fazendo grandes espetáculos e grandes peças, né? Então a Escada era uma dessas grandes possibilidades, né, de fazer, e fiz esse trabalho com ele. Foi maravilhoso, foi um grande espetáculo. Depois, com o Ademar, fiz muitas coisas. Fiz a Electra de Eurípides com ele aqui, que foi muito bom. Depois fiz a Beata Maria do Egito. Trabalhei bastante com o Ademar, né? Voltei a trabalhar com ele no teatro, depois voltei a trabalhar numa série na TV Globo. A gente sempre, de alguma maneira, acabava se aproximando, e ele também dirigiu Marragone para nós. Vamos ver mais alguns depoimentos? Sim, bora lá? Interessante, ótimo. Persona Esther Góes. Que prazer, que honra estar podendo me dirigir a você. Uma das atrizes mais importantes do teatro brasileiro. Eu vi muitas montagens suas e tive a honra de participar de dois trabalhos, pelo menos nós fizemos juntos, né? O Amante de Madame Vidal, com a direção do querido e saudoso Gianni Rato. E depois ainda fizemos a Santa Joana, com a direção do querido Zé Posse Neto, né? Com um time, com uma equipe maravilhosa de atores, onde você abria o trabalho da Santa Joana, que era o espetáculo que nós estávamos fazendo, recebendo o público em cima de um cavalo, e aquilo era deslumbrante para contarmos a história dessa guerreira que acho que tem muito de você. A Esther Góes, para mim, é uma das maiores atrizes do Brasil. Eu pude comprovar isso fazendo com ela a novela Amor e Intrigas na Record. Ela era vilã, eu era mocinha, então vocês podem imaginar quanto eu pude ter aprendido com a Esther Góes. É uma atriz de uma sensibilidade rara, de uma inteligência aguçadíssima, uma perfeita noção do alcance da sua expressão, do alcance da responsabilidade de ser atriz. Nós tivemos também a chance de ter feito um trabalho ultimamente na televisão, a novela Gênesis. Quero dizer, então, da admiração profunda que, como ser humano, que você inspira, e como a artista, especialmente como artista e como mulher. E acho que todos nós precisamos realmente homenagear e nos inspirar nessas atrizes, porque essa geração realmente produziu profissionais muito versáteis, profissionais que experimentaram o cinema, a televisão, o teatro em plenitude. Então, nunca é pouco dizer o quão especiais são essas atrizes. Um beijo para você, Esther Góes. Olha que delícia, viu, Zé Carlos e a Gerbelle, puxa vida, a Vanessa. E nós realmente, eu sacrificava ela bem. Ela sofreu, né? Ela sofreu bastante na minha mão. Teve uma hora que ela começou a ficar com raiva de mim mesmo. Acontece, né? Porque é demais. Mas foi bem legal. Amor e Intrigas foi muito divertido de fazer. Com a direção do Spinello. Excelente, Spinello. O Zé Carlos mencionou aí o Santa Joana. Santa Joana. Isso era inesquecível, isso é inesquecível. Quem viu, viu. Você entrando a cavalo no começo do espetáculo, se não me engano, no Anhembi? Foi. Aquilo foi realmente uma loucura e tanto. Cara, muito louco aquilo. Primeiro que eu resolvi, eu produzi aquilo. E eu queria muito encarar esse personagem e gostei muito de fazer. Foi uma experiência também muito diferenciada com o Zé Posse. E tinha muita gente. O Zé Carlos estava lá
com a gente. Tinha um elenco muito gostoso e era todo masculino o elenco. Só tinha eu de mulher, incrível isso. Trabalhar dessa maneira. Você pensa que é fácil, mas não é. Não, né? Não. Imagino que não. Não é, não. Porque a gente pensa que nós, mulheres, é que somos complicadas, mas não é assim, não. Bom saber, viu, Esther? Eles, quando estão juntos, também é um problemão. Socorro, né? É. Esther, acontece de, às vezes, um artista fazer o mesmo personagem em trabalhos diferentes. Foi o seu caso, por exemplo, com a Tarsila do Amaral, que você fez mais de uma vez. A gente preparou um quadro sobre essa nossa musa do modernismo. Loucos e revolucionários anos 20, a década em que a humanidade dobrou a esquina da história, a luz elétrica, o cinema, o gramofone, novidades que tornavam as noites mais atraentes e criavam outras formas de viver. Tomados por essa primeira onda da globalização, um grupo de artistas de São Paulo propunha miscigenar a cultura europeia com a nossa, a brasileira, nativa e ancestral. Assim nasceu o chamado movimento antropofágico, do qual a pintora Tarsila do Amaral foi um dos mentores. Tarsila abandonava o academicismo europeu para expor uma forma de arte mais crua, mais simples e mais brasileira. Liderado por ela, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, esse movimento, quase 50 anos depois, seria inspiração para o tropicalismo, que daria um novo rumo às nossas artes. Esther Góes interpretou Tarsila do Amaral tanto no teatro quanto no cinema, em belos trabalhos em memória daqueles loucos anos 20. Você representou a Tarsila no filme Eternamente Pagu, da Norma Bengel, e também na peça Tarsila, da Maria Adelaide Amaral. É mais complicado compor uma personagem real do que uma de ficção? Eu acho que, por um lado, o que já existiu te facilita porque você pode errar menos, né? Basta seguir a estrela guia. Eu acho que existe, por outro lado, a dificuldade de que é um compromisso interno muito forte e de lealdade, eu acho. Quando você pega alguém que realmente existiu, você não pode trair, eu acho. Tem gente que diverge disso, dá um olhar muito autoral. Eu tinha umas discussões com a Norma sobre isso, porque eu achava que ela punha umas licenças que eu achava que não era, porque eu ia pesquisar e via... Não, mas não. Então, a gente tinha lá uns meios termos que a gente tinha que fazer. Tem que negociar. Negociar. Porque eu dizia, isso não dá para fazer, não é verdade, você vai ser processada. Eu falava para ela. E aí a gente acabava chegando a um bom termo. E aí eu ganhei um prêmio com esse filme de melhor coadjuvante no Quarto Rio Cine, que eu não acreditava que ia ganhar, nem fui. E aí... Que raiva, né? Porque isso não ia ser meia-noite de glória e eu não fui. Mas eu achava que eu não ia ganhar nada. Mas aí, depois eu propus esse tema a Maria Adelaide do Amaral, porque achei que isso valia a pena ir para o teatro e foi um espetáculo muito bem sucedido em termos de realização, porque ali a Tarsila apareceu como uma grande arquiteta do modernismo, que era uma coisa que também era devida a ela. E esse compromisso eu tinha, entendeu? De trazê-la para esse lugar, porque ela não é um enfeite, nem é lateral, nem é resultante. Ela é fundamento do modernismo exatamente. No Brasil, totalmente. Agora, o depoimento que a gente tem agora é de uma pessoa que não aparece no palco, mas que é fundamental em qualquer produção teatral. Olha só. A ver. Querida Esther, que alegria e que honra poder estar aqui no Persona para te homenagear. Fizemos vários trabalhos, né? Foi uma experiência muito bacana em teatro, cinema e TV, mas eu queria aqui falar de 2 trabalhos que me marcaram profundamente. Tarsila, onde eu pude ter o prazer de ver o melhor trabalho, a melhor leitura possível desse mito e que você humanizou.
e determinadas pessoas, um monólogo que você também arrasou, e eu acho que o figurino também foi de acordo com o que a gente havia sempre combinado. E por fim, pela sua direção linda de A Coleção. Foi assim, 3 trabalhos dignos de uma grande mestra, de uma grande atriz premiada. Muito obrigada, eu quero te desejar tudo de bom e um beijo no seu coração. Gratidão. Que linda. A Beth é uma mestra, é uma coisa espetacular. Eu assino embaixo de qualquer coisa que ela faça. E realmente ela fez um figurino lindo para a Tarsila, espetacular, maravilhoso, maravilhoso. Como ajudou, meu Deus, e com que disponibilidade ela fez. Foi lindo aquilo. Ela deu muita ferramenta para o espetáculo. Depois eu chamei para fazer o oposto, que era a Weigel, que é toda uma coisa de contenção, exatamente o oposto, uma alemã mesmo, né? Tudo contido. E depois fizemos a coleção do Pinter. Isso já no ensaio geral, que é o momento em que entra o Ariel em cena, na verdade, como parceiro, né? Tarsila, eu ainda não estava com ele, e depois nós começamos com a Weigel, com determinadas pessoas. Weigel, que foi também a primeira direção dele. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Um pouco mais sobre isso, sobre cinema, Sim. Trabalhos atuais? Nossa, Pode tem ser? tanta coisa, claro. Muita coisa. A gente volta já com Esther Góes. Pronto, estamos de volta com Persona, hoje conversando com a Esther Góes. Esther, você esteve à frente do SATED, Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculo e Diversões do Estado de São Paulo. Olha, o nome é comprido, né? Você presidiu a entidade, né? Aí eu queria saber de você quais foram as dores e as delícias de estar à frente da atividade sindical. Conhecer o outro lado, porque no sindicato você conhece o lado difícil. Ali ninguém está porque está bem, todo mundo está porque está ruim. Só tem o lado difícil, as necessidades, etc. Então, fazer alguma coisa, por isso, ou tentar fazer alguma coisa, né? É bom ter tentado, é bom ter procurado fazer agora, né? Na época, muito difícil. Mas estávamos também em plena campanha das diretas e a gente trabalhou muito para que houvesse as diretas e foi realmente um voo aquilo, foi uma coisa maravilhosa e muito emocionante. E a classe participou ativamente em conjunto. E a lição mais importante que para mim fica e que infelizmente eu não vejo isso atualmente, né, na prática, de que uma entidade trabalha para todos, todos. Ela não trabalha seccionando nem fragmentando. Ela não pode trabalhar ideologicamente, ela tem que trabalhar para uma categoria inteira. Então, eu tive essa consciência o tempo todo. E ali, naquele momento, de 80, 82, na época das diretas, da campanha, estávamos todos muito juntos. Então, isso foi a melhor coisa que aconteceu. A gente tem um depoimento agora de um diretor que esteve com você em um dos seus filmes mais reverenciados. Vamos ver? Vamos ver. Esther Góes é uma das maiores atrizes brasileiras. Eu tive a honra de trabalhar com ela num filme Estelinha, que era um roteiro do Zé Rubem Fonseca sobre uma cantora decadente, uma ex-cantora de rádio. E você não me queria. A Esther desse filme, ela está maravilhosa. Ela ganhou todos os prêmios, Festival de Gramado, Prêmio Internacional, e ela me deu esse presente, fazendo esse personagem de uma cantora. Então, eu quero mandar um beijo para a Esther. Obrigado, Esther. Delícia. Que lindo. É muito bom.
Como é que foi fazer esse filme? Porque você já chegou a afirmar que o cinema para você é uma radiografia. É verdade. Então, para aquele negócio da tela grande, eu entendi, entendeu? Então, eu percebi que a forma de interpretar no cinema é diferente, entendeu? Porque no teatro você vai ao público, na televisão você interioriza muito, né? Vem tudo para cá. Mas o cinema é mais interior ainda. É quase como se estivesse sendo radiografado, é quase que o sentimento mais interno possível, né? Que você revela o mais sutilmente possível, porque a tela é grande. E isso é uma margem maravilhosa. Às vezes eu vejo atores fantásticos, o Russell Crowe, eu gosto muito dele, por exemplo, que tem essa mágica que você vê tudo que se passa no interior, né? É lindo isso. Eu acho que o cinema realmente é la crème de la crème para o ator, né? É tudo de bom. E Estelinha foi o máximo, a gente ganhou gramado com tudo, assim, a gente ganhou tudo. Era uma loucura aquilo. Foi lindo demais, choramos muito, né? Saímos de lá, a plateia inteira em silêncio. Eu falei, ninguém gostou desse negócio. Eu tinha acabado de ver o filme junto com a plateia. Aí, quando chegou naquele hall lá, assim, e que estava aquela gente, eu olhei assim, estava todo mundo parado, todo mundo estava no cinema, estava lá parado. E aí, de repente, começou um aplauso fantástico, uníssono, aos gritos. Eu chorei, feito uma louca, foi lindo aquilo, porque eles tinham gostado, realmente, eles tinham gostado. Né? E foi um momento maravilhoso da vida. O Miguelzinho também ganhou, todos ganhamos. Né? Emiliano Queiroz ganhou fazendo o fã, ganhou o melhor coadjuvante com 2 cenas. Olha que não é lindo isso? Maravilhoso. Recentemente você fez o filme sobre a morte do Tancredo. Do Sérgio Rezende. Cai naquela história, vamos dizer, de uma personagem real, num momento dramático, trágico da vida dela, um momento trágico da história, da vida nacional. Né? Como é que foi esse trabalho? Dona Risoleta Neves. Então, eu fui lá porque eu gosto de estudar, né? Eu sou estudiosa. Então, procurei conhecê-la o melhor possível e tinha pequenos vídeos feitos dela no hospital, dela nos momentos críticos em que ela fez, falando mesmo com as pessoas. E eu vi uma emoção naquela mulher espetacular. E eu vi o que ela estava suportando e o quanto ela estava sendo um gigante ali. Ela realmente me comoveu muito. Né? E eu vi o grande amor que ela tinha por aquele homem também. E como ela entendia aquele momento. Então, procurei passar essa dimensão de quem suporta, dá o suporte para o outro naquele momento. Né? Então, foi muito bom fazer com o Otto. O Otto ficou a cara do Tancredo. Ficou. Porque a hora que a gente foi para o cabeleireiro para fazer... E que tiraram o cabelo dele, fizeram aquela... Ele ficou imediatamente Tancredo. Eu falei, cara, como é que aconteceu um negócio desse? Porque no cabeleireiro ele já falei, vai fazer legal, não tem jeito. É impressionante. Ele se transformou imediato, foi só o cabelo... né? Olha ele aí. Esther, querida, tantos anos de carreira e trabalhamos tão pouco juntos, né? Eu me lembro de você com o Renato Borg fazendo um espetáculo do Brecht, O que Mantém o Homem Vivo. Que belo trabalho de atriz e trabalho também de Renato, era maravilhoso. Depois tivemos o primeiro encontro nosso. Castro Alves pede passagem, uma remontagem em direção do Guarnieri. Você fazia uma Pórcia encantadora. Bela atriz. Depois, trabalhamos juntos de novo, fazendo uma novela do Manuel Carlos, Felicidade, direção de Denise Sarraceni. E aí, cada um foi para um canto, você foi para um lado, eu fui para o outro, e nos encontramos quando? Fazendo O Paciente, o caso do Tancredo, em que você fazia um papel emocionante da Risoleta. Éramos Tancredo e Risoleta. Alguém disse, eu costumo ver o mundo pelos olhos dos meus personagens. Nós vimos
e nós vivemos. Eu sempre achei você uma atriz maravilhosa, uma atriz perfeita, completa. Esther, um beijo enorme no seu coração e muita saudade. Tchau, querida. O Otton está cada vez mais sensível, né, gente? Nossa, que... É um lorde. Nossa, que lindo, que lindo. Que lindo mesmo. Esther, teatro está tanto na tua vida profissional quanto na familiar. Então, Isso. a gente reservou esse finalzinho de programa para te mostrar esses 2 depoimentos. Olha só. Oi, Esther. Como é que vai? Poxa, falar de você é uma coisa muito difícil, porque é muito extensa. Você é das maiores atrizes que eu conheço, que eu já cruzei no palco. E, além disso, quer dizer, há encontros na vida, não é? E encontrar você foi uma coisa fundamental para mim. Você, de uma certa maneira, é responsável por uma mudança na minha vida, em vários sentidos. Eu me tornei pai do Ariel, que é um ator como nós, maravilhoso, e também várias mudanças na empreitada da minha vida, no meu caminhar. Oi, mãe! Tudo bem? Estou aqui para dizer para você que você é uma pessoa incrível, com quem eu tenho a felicidade de conviver desde que nasci. Você é alguém que luta pela causa artística, que luta pela justiça e que é uma atriz fora do comum. Uma atriz também com a qual eu tenho a felicidade de ter uma companhia, a CIA Ensaio Geral, que há décadas a gente vem levando e fazendo trabalhos juntos. O Brasil tem que se orgulhar de ter uma atriz assim tão instrumentada, tão talentosa como você. Eu gosto muito de você. Um abraço grande. Quero agradecer a Deus por ter você na minha vida. Tá bom? Um beijo, parabéns. Que lindo, né? Eu também agradeço a Deus por ter ele na minha vida. Muito bom, muito bom. A gente tem feito todo um percurso que é engraçado, porque num determinado momento, eu e o Ariel nos encontramos dentro da profissão. E isso é uma raridade, sabe? Não sei nem como explicar, porque tem uma sintonia tão grande que às vezes um está no outro, o outro está num. Nem parece que às vezes a pessoa pensa que sou eu que estou fazendo uma coisa, mas a gente já fez ela junto para depois eu fazer, né? E vice-versa, entende? Então, um interpreta, o outro dirige, e o estudo, a pesquisa, tem uma sintonia nisso e tem uma sintonia de concepção de que... Sabe quando você se entende que o outro... Você fala, o outro responde, né? Num determinado lugar. E uma coisa maravilhosa de que a gente se protege, né? Porque é uma profissão onde você está muito exposto. E está sempre com a possibilidade de ser impedido por trocentas coisas infinitamente humanas e compreensíveis, mas é muito difícil. Então, às vezes as pessoas jogam, acontece isso muito na vida, jogam para mim coisas que são dele, entende? E parece que não, eu que fico com os dividendos, você está entendendo? Eu devo isso a ele. O meu depoimento é de que é meio a meio tudo isso, né? E o quanto ele me inspira, e o quanto ele me ajuda, e o quanto ele me dá respostas e elementos e ferramentas o tempo todo, de uma generosidade que não é só de parceiro, é realmente de amor de filho, né? E que depoimento sensível do Renato Borg também, né? A minha parceria com o Renato foi uma parceria importantíssima e a gente conviveu durante aqueles anos todos em que vivemos juntos, a gente conviveu vivendo para o teatro, né? Totalmente vivendo para o teatro. Então, também um parceiro muito sólido, a gente teve momentos realmente majestosos, maravilhosos mesmo. E o Renato em cena, ele é um cara com quem você pode contar, né?
Às vezes eu falava assim, você é melhor em cena do que fora. Porque ele em cena, ele é aquele cara que ele está com você e você com ele, entendeu? De verdade, te dá suporte, te dá elementos, a gente se divertiu muito. Então, é esse presente que a gente dá um para o outro, a viagem cênica, né? Esther, muito obrigada. Uma honra. Obrigada, assim como o Borg falou, né? O Brasil tem que se orgulhar de uma atriz como você. Muito obrigado, Esther. Obrigado mesmo por ter se disposto a vir aqui ao Persona, contar todas essas histórias bonitas para a gente. Atílio, eu que agradeço, viu? E agradeço também pela iniciativa, pelo Persona e por você e pela sua persistência. Você é um cara persistente, não é, Atílio? Temos que ser. É um construtor através do tempo. É muito bacana. Fico muito honrada de estar aqui com você. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. Até o próximo Persona. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Tudo bem, menina? Eu não falei demais? Ótimo! É ótimo que fale demais. Não foi muito chata, não. Maravilhoso. Imagina, chata, que isso, tá louca? Obrigada. Às vezes a gente fica. Ainda mais quando fala de si mesmo, né? Mas o programa é falar, não, No caso né? Claro que é, claro que Às vezes vocês podem buscar pessoas tão bacanas, foi tão bom, tão bom. Que bom.